Bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo atemporal, evolução histórica e tendências atuais da didática. Então, a história e evolução da didática de 1549 a 1980. Retrospectiva histórica da didática abrange duas partes. O primeiro primórdio da didática, o período de 1549 a 1930. E o segundo primórdio, a didática no curso de formação de professores a partir de 1930. Então, há duas divisões da didática. A primeira, de 1549 a 1930, e a segunda, a partir de 1930 a 1980. Os primórdios da didática, o período de 1549 a 1930. 1549 a 1759. Então, os jesuítas começam a catequizar os índios através da educação elitista, né? E 1570 aí começa um sistema conservador, uma ideologia em torno desse processo, né, da catequização dos índios. Aí começa a orientação do sistema de ensino e forma de organização de jesuítas. Então, formas de organizar os jesuítas para o estudo, né? Então, assim, o estudo era a Bíblia e era em latim. Aí depois ensinou a língua de Portugal. Estudos privados. Aula expositiva, repetição, memorização, desafios, competição, exames orais. Então, era mecânica, era estática, era memorização, repetição, aula expositiva. E a didática, a metodologia de ensino, normas e regras para orientar o ensino e estudo. Então, havia umas normas e umas regras para orientar o estudo, que era mecânico e estático. Na reforma pombalina, no Marquês de Pombal, quando ele veio para o Brasil, né, instituiu as aulas régias, né, pelas instituições do Estado e pelo ensino laico, o ensino das escolas públicas, e os professores eram leigos. Em 1890, a reforma de Benjamin Constant, a influência do positivismo. Aí a burguesia começou a imperar as classes dominantes. E a didática começou a separar a teoria e a prática e os conteúdos dogmáticos prontos, fundamentais e indicadores de crenças religiosas. Então, a teoria era uma coisa e a prática era outra. Então, era separado e os conteúdos eram bem religiosos, bem de cunhos religiosos mesmo. A didática no curso de formação de professores a partir de 1930. Aí o segundo primórdio. No período de 1930 a 1940, a didática é tradicional e cumpre-se renová-la. Em 1934, surgem os cursos de formação de professores. Origem da didática no ensino superior. Então, primeiro curso de formação de professores é em 1934. Aí origina a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Então, em São Paulo, começou o primeiro curso de formação de professores. Em 1930, a didática é um ano de curso e disciplina. Então, a didática começou-se a ser uma disciplina de qualquer curso existente. Em 1941, a didática é um curso independente, 3+1. Quer dizer, 3 anos de curso básico e 1 ano de didática. Por exemplo, 3 anos de matemática e 1 ano de didática. Então, aí começou a operacionar didática 1 ano. A didática tem uma dimensão técnica, centro de interesse, estudos dirigidos e fichas didáticas. Então, essa dimensão técnica significa o seguinte, que ela é voltada ao interesse, aos estudos dirigidos e às fichas
e processos, formulários didáticos, né? Então, ela tem essa dimensão técnica de proceder, de instrucionar, né? Então, o período de 1945 a 1960, o predomínio das novas ideias à didática. Em 1946, né, o Decreto-Lei 9.053 faz a desobrigação do curso de didática. Então, o curso de didática cai aí em 1946. Em 1962, a extinção do esquema 3+1. Então, extinguiu os 3 anos de curso básico mais um de didática. A prática de ensino, né? Começou-se a trabalhar o que? Os estágios supervisionados. O período após 1964, os descaminhos da didática. Então, começou-se a desvirtuar a questão da didática para uma didática tecnicista, alternativa não psicológica às tecnologias educacionais. Então, começou a cair as questões psicológicas, sociais, né, que não tinha de antemão, e começou-se a valorizar as técnicas e os recursos didáticos autoinstrucionais. Eficácia e eficiência na qualidade das técnicas. Então, a didática é uma perspectiva ingênua e tem uma neutralidade científica. A didática é um conteúdo de cursos de organização formal dos procedimentos de ensino, planejamento didático formal, elaboração de materiais instrucionais, livros didáticos descartáveis. Então, ela é no curso de formação, né? Ela tem um planejamento que é formalizado. Geralmente o plano ele é um plano fixo, importado, veio dos Estados Unidos, veio de outras instituições, né? E elabora um material para você instrucionar, para você dirigir, e os livros didáticos, né, já vem com as respostas prontas e é descartável, usado de um ano para um ano, né? É anual. Então, a teoria é igual à prática. O professor cumpre objetivos instrucionais e gerais. Então, aí, ele com os objetivos que é importante nesse processo, né? Porque o que ele vai alcançar ao longo e a médio e curto prazo. Os planos elaborados segundo as normas pré-fixadas. Então, os planos já vêm prontos, como um pacote, vem estabelecido. Então, a didática é uma estratégia para o alcance dos produtos previstos para o processo ensino-aprendizagem. Então, ela tem suas estratégias, ela tem suas metodologias, tem suas diretrizes. Em 1974, a didática é um discurso sociológico, filosófico e histórico secundarizando a dimensão técnica. Então, aí, esse discurso cai por terra e o que é valorizado é a dimensão técnica. Na década de 80, o momento atual da didática, que ela toma uma nova figura, uma nova roupagem, uma nova concepção. Então, a didática esclarece o papel sociopolítico da educação, da escola e do ensino. Então, ela esclarece essa visão antropológica, histórica e epistemológica da didática e vai além dos métodos e técnicas, né? Porque ela não é só método e técnicas, é muito mais do que isso, né? Ela vai associar a escola, a comunidade, ela vai interagir a teoria com a prática, ela vai trabalhar o conteúdo e a forma, ela vai trabalhar o técnico e o político, ela vai trabalhar o ensino, a pesquisa, o professor, o aluno. Então, ela vai trabalhar todas essas mediações, comunidade, teoria, prática, política, ensino, pesquisa, professor, aluno, né? A didática supera o intelectualismo formal do enfoque tradicional. Então, a didática vai superar o tradicionalismo, né? E vai evitar os efeitos do espontaneísmo da escola novista, né? Então, se nessa época da escola novista era como se fosse o laissez-faire, deixar seu aluno fazer o que quiser. E nesse aspecto,
né, o aluno que era o centro e o cerne da questão. Então, para evitar esse espontaneísmo, né, a didática vai ser superada aí. Combater a orientação é desmobilizadora do tecnicismo e recuperar as tarefas especificadamente pedagógicas. Então, combater o tecnicismo, né? E superar as tarefas que eram instrucionais, mecânicas, né? Técnicas, compreender, analisar a realidade social qual está inserida. Então, compreender e analisar essa realidade da sociedade, que a didática propõe mudanças de modo de pensar, agir do professor, politização do professor. Então, o professor é politizado, ele é instruído, ele é visto e redimensionado em sua totalidade. Então, valoriza os aspectos sociais, culturais, filosóficos, antropológicos, epistemológicos e históricos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. E eu queria também discutir a questão das atividades. Tem um exercício que é para fazer em grupo de 5 a 6 elementos. É um texto e tem um texto, uma redação para redigir, e depois tem aí depois